Gabriel cresceu em Santana dos Ipês, uma pequena cidade no interior, cercada por morros verdes e uma tranquilidade que parecia intocada pelo tempo. Com pouco mais de 5.000 habitantes, era o tipo de lugar onde todos se conheciam. As ruas de terra batida, ladeadas por casas simples, se enchiam de vida nos finais de tarde, quando as crianças jogavam bola e as senhoras se reuniam para conversar na calçada, muitas vezes, sobre a vida na vizinhança e os acontecimentos na vida das outras pessoas. Apesar do encanto rústico, Gabriel tinha sentimentos sobre a cidade. Ele adorava as tardes em que corria descalço pelas trilhas, brincava de esconde-esconde com os amigos e nadava no riacho, mas, ao mesmo tempo, sentia que aquele lugar era pequeno demais para suas ambições. Certa vez, quando tinha 10 anos, construiu uma cabana no quintal da casa com seus amigos, Felipe e João. Era o quartel-general deles, onde passavam horas imaginando aventuras que nunca viveriam. A casa dos pais era o centro de suas memórias. O cheiro do pão de Carmen e o som da risada de Jorge eram constantes que tornavam sua infância especial. Com o tempo, Gabriel estudou e se formou em engenharia civil e se mudou para a grande capital para dar início aos seus sonhos e construir grandes edifícios, como seu antigo quartel-general. Esse processo foi difícil para Gabriel. Ele sempre foi apegado à sua antiga cidade e criou ótimas lembranças e amizades por lá, mas, para a construção de futuro, era necessário dar um passo a mais. Gabriel, então, estava acostumado com sua nova cidade e sua nova vida. A uma distância de 6 horas de viagem, vivia longe dos pais, mas nunca deixou de ter contato com eles. Gabriel sempre foi muito apegado à família, e, por isso, sempre mandava mensagens e ligava para seus pais. Em sua antiga cidade, seus pais viviam a vida normalmente. Acostumados com o ritmo devagar da rotina e com a vida monótona, mas agradável, Jorge e Carmen sentiam falta do filho e de sua companhia. No entanto, um acontecimento começou a preocupar Jorge. Sua disposição não era mais como antes, sua força vital não era a mesma e sintomas começaram a assolar sua saúde. Conforme Jorge foi começando a se sentir cada vez pior, ele escondeu a gravidade da situação. Inicialmente, eram apenas queixas de cansaço e dores no estômago, mas logo ele começou a perder peso rapidamente. Não é nada, Carmen. Deve ser coisa da idade. Jorge tentava minimizar, enquanto Carmen observava com preocupação crescente. Depois de muita insistência, Jorge foi ao médico. Doutor, me diga que não é nada grave. Implorava Jorge ao médico, o qual confirmou o terrível diagnóstico devastador: câncer de pâncreas em estágio avançado. Jorge entrou em negação. Não queria preocupar Gabriel, que havia se mudado para a cidade grande para trabalhar. Ele tem a vida dele agora, Carmen. Não quero ser um peso. Carmen, porém, não conseguia esconder sua angústia. Ele é seu filho, Jorge. Ele tem o direito de saber. Eu quero protegê-lo. Ele merece lembrar de mim como eu era, não assim. As discussões entre os dois se tornaram frequentes. Carmen, dividida entre respeitar o desejo do marido e a necessidade de incluir Gabriel, começou a carregar o fardo sozinha. A saúde de Jorge deteriorou rapidamente. O homem que outrora tinha uma presença forte agora mal conseguia sair da cama. Carmen cuidava dele com dedicação, mas o peso emocional era esmagador. Não quero morrer no hospital, Carmen, ele sussurrou uma noite, com a voz fraca. Quero estar em casa, com você. Mas, nas últimas semanas, os médicos insistiram que ele fosse internado. Carmen, sufocada com o peso de guardar esse segredo para si, e com medo de presenciar o falecimento do marido sem o Gabriel saber, contou para ele. Quando Gabriel descobriu, ele pegou o primeiro táxi para sua cidade natal e, assim, voltou para casa. A visão do pai no leito hospitalar foi um golpe profundo. Tubos e máquinas cercavam Jorge, mas sua presença ainda irradiava força. Pai, eu estou aqui, disse Gabriel, segurando a mão do pai. Jorge abriu um sorriso fraco.
Eu sabia que você viria. As últimas conversas foram carregadas de emoção. Sabe, Gabriel, eu nunca tive coragem de te dizer o quanto admiro você, confessou Jorge. Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer, seguiu seus sonhos. Gabriel respondeu com lágrimas nos olhos, e eu só consegui porque tinha você e a mãe me apoiando. Nos últimos momentos, Jorge pediu algo especial: cuide da sua mãe, Gabriel. Ela vai precisar de você mais do que nunca. Quando Jorge faleceu, Gabriel sentiu um vazio impossível de descrever. A morte de Jorge transformou Carmen. Sempre uma mulher forte, ela começou a se fechar em si mesma. Passava horas na varanda, olhando o horizonte com um olhar perdido. Gabriel tentava confortá-la, mas sentia que algo mais a incomodava. Você sente falta dele, não é? Ele perguntou certa vez. Todos os dias, respondeu Carmen. Mas não é só isso. Há coisas que nunca tive coragem de dizer. Como o quê? Gabriel insistiu, mas Carmen mudou de assunto. Foi durante uma dessas conversas que Gabriel sugeriu reformar a casa. Talvez mudar as coisas por aqui ajude, mãe. A casa ainda tem tanta vida. Carmen hesitou, mas acabou concordando. O sótão era um lugar que Gabriel raramente visitava quando criança. Durante a limpeza para a reforma, ele subiu as escadas estreitas e entrou naquele espaço abafado e cheio de poeira. Havia caixas velhas, baús enferrujados e pilhas de jornais antigos. Ao mover algumas tábuas do chão, encontrou a caixa de madeira. Dentro dela, havia uma pilha de papéis, com fotografias e cartas. A fotografia e as cartas revelaram que Elisa era a mãe biológica de Gabriel. Nas cartas, Elisa descrevia como ficou sabendo da gravidez. Jorge, no começo, fiquei apavorada. Eu não sabia como você reagiria, mas quando senti nosso filho pela primeira vez, tudo mudou. Ele é parte de nós dois, e eu sei que juntos podemos superar qualquer coisa. Jorge, após a morte de Elisa no parto, enfrentou um dilema: não queria entregar Gabriel para adoção. Então, decidiu criá-lo sozinho, mesmo sabendo das dificuldades. Anos depois, Jorge encontrou uma bela moça chamada Carmen, uma jovem professora. Encantado com a moça, Jorge não deixou o tempo acabar com o amor e, partindo disso, fez o pedido que ficaria para a vida toda. Carmen, estamos juntos há 5 meses, mas quero que passe a vida toda comigo. Aceita se casar comigo? Carmen, apaixonada por Jorge e pelo momento de declaração, aceitou sem pensar 2 vezes. E, sabendo da vida de Jorge, ela também aceitou cuidar de Gabriel como seu próprio filho. Ao descobrir a verdade nas cartas, Gabriel confrontou primeiro Carmen: por que você nunca me contou? Ele perguntou, mostrando as cartas: eu queria proteger você, Gabriel. Carmen respondeu, visivelmente abalada. Você sempre foi meu filho. Nunca quis que se sentisse diferente. Gabriel, embora magoado, não estava pronto para perdoá-la. A raiva cresceu do pai falecido que não tinha te contado sua verdadeira origem. Gabriel, em busca de respostas, pediu ajuda a Carmen e encontrou Celeste, tia de Elisa, a qual revelou os momentos mais dolorosos do passado. Elisa era uma menina forte, mas sofreu muito. As famílias nunca aceitaram o relacionamento dela com Jorge. Eles chegaram a ameaçar deserdá-la. Celeste lembrou de uma conversa que teve com Elisa antes do parto. Elisa me disse: se algo acontecer comigo, prometa que vai cuidar do meu filho, Celeste. Ele é tudo que eu tenho. A dor e os segredos acabaram por unir a família novamente. Sentados à mesa de jantar, Carmen finalmente desabafou: eu sei que errei, Gabriel. Mas tudo o que fiz foi por amor. Gabriel, segurando as mãos de Carmen e Jorge, respondeu: eu sei, mãe. E, apesar de tudo, eu não mudaria nada. Vocês são minha família. Carmen, emocionada, completou: e Elisa sempre estará com você, Gabriel. Parte dela vive em você.